Olá, eu sou o Macorati e hoje eu vou mostrar como usar o async e o await para otimizar o código usando os recursos da programação assíncrona. Para isso, eu vou usar uma aplicação console criada no Visual Studio 2019 Community e aqui eu tenho na classe Program um método main onde eu estou informando o ID do cliente, estou chamando um método getCustomOrders, que é o método estático da classe OrderService, e estou retornando os pedidos para o cliente com esse ID que eu estou informando. Aqui eu estou acessando a tabela Orders do banco de dados SQL Server Northwind e estou usando o Entity Framework Core, retornando os pedidos do cliente que atende o critério de busca. Então eu vou executar e nós vamos ver isso funcionando. Eu vou executar o meu projeto console, vou informar o código do cliente e olha que quando eu teclar Enter, você vai ver que ele aguarda um pouquinho, exibe o resultado e exibe a mensagem de aguardando. Aqui, o que está acontecendo? Aqui ocorreu o seguinte, a thread principal foi bloqueada e ficou aguardando o resultado da busca e a exibição dos pedidos terminar. Após isso, o processamento retornou à thread principal, aí ela exibiu aqui o resultado e exibiu a mensagem de aguardando. Percebeu? Eu tenho uma mensagem de aguardando logo após a chamada do método. Então, quando eu executei o método, você vai perceber que ele aguardou a execução, bloqueou a thread, concluiu a execução, exibiu o resultado e depois exibiu a mensagem de aguardando. Vamos ver novamente para você perceber. Olha aqui, eu tenho aqui o ID do cliente, eu vou informar um ID. Vou teclar Enter, ele bloqueia a thread, aguarda, exibe o resultado, exibe a mensagem de aguardando. Então, isso é programação síncrona. E eu vou mostrar aqui na figura o fluxo do processamento. Então, eu tenho o método main sendo executado, tenho a thread principal, aí eu informo o ID do cliente, chamo o método getCustomOrders, passando o ID do cliente, e aqui a thread principal é bloqueada, é feita a consulta, aí é chamado o método exibePedidos, ele exibe, retorna, exibe os pedidos e exibe a mensagem de aguardando. Então, aqui eu não estou usando nem async nem await, eu tenho aqui a programação síncrona. Então agora o meu objetivo é tornar a aplicação mais responsiva e otimizar o código usando async e await. Então eu vou retornar aqui, vou fechar aqui a execução, vou retornar ao meu projeto e nós vamos ver aqui o método getCustomersOrders da classe OrderService. É um método estático e observe aqui que este método, eu estou usando aqui o Entity Framework, definindo uma instância do meu contexto e aqui pedidos, ele está retornando uma lista de pedidos. Listed order. E a seguir eu estou passando aqui para o método exibePedidos, que apenas recebe a lista de pedidos e exibe no console. É bem simples. O nosso foco agora é aqui. Então, aqui eu tenho um método de extensão toList que está retornando uma lista de pedidos para o cliente, conforme o critério que foi informado. Acontece que esse método ele é executado de forma síncrona. E enquanto a consulta é feita aqui na thread, ele bloqueia a thread principal até que isso termine. Aí ele chama o método exibePedidos, passa a lista de pedidos e depois retorna para a thread principal. Então como que eu posso otimizar esse código aqui? Felizmente, nós podemos usar um outro método de extensão aqui, que é o método toList async. Esse método ele vai ser executado de forma assíncrona e ele é uma versão assíncrona do método toList que estava sendo utilizado. Então esse método ele vai retornar não mais uma lista de pedidos, olha o que ele vai retornar, uma task de lista de pedidos, ou seja, uma tarefa. Agora note que o nosso código ele não vai compilar mais, pois pedidos aqui não é mais uma lista de pedidos, mas é uma task de lista de pedidos. Tá vendo? Então como que eu resolvo esse problema? Para resolver esse problema, eu uso aqui a palavra reservada await. Então quando você tem um método como o toList async, um método assíncrono que retorna uma task ou uma tarefa, nós podemos simplesmente usar a palavra await no início da chamada onde o método assíncrono está sendo executado. E observe que ao fazer isso, nós temos outra indicação de erro. Olha aqui, o compilador está me informando que o operador await
pode somente ser utilizado num método que usa a palavra async. Então nós vamos ter que incluir no método aqui, ó, getCustomOrders, o modificador async. E eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto, ó, os meus erros sumiram. Então quando eu incluir a palavra async no método, eu estou avisando o compilador que esse método ele deve ser chamado assincronamente e que o método deve usar o operador await para esperar o resultado do processamento. Note que agora pedidos não é mais uma task, ó, é uma lista de pedidos. Não é mais uma task de lista de pedidos. Então aqui, imediatamente após chamar toList async, enquanto nós estamos aguardando o resultado, a thread chamada, ela retorna para a thread principal, que no nosso caso é o método main, e assim você vai notar que agora o método getCustomOrder é um método assíncrono. E ele está esperando um resultado assíncrono. Então quando eu executar, a mensagem de aguardando, ela vai ser exibida imediatamente. Então aqui agora, olha, quando eu chamar esse método, ele vai ser um método assíncrono, ele vai esperar o resultado, retornar para a thread principal, eu vou ver a mensagem aguardando sendo exibida e depois vou ver o resultado do processamento. Então eu vou executar agora, olha, e nós vamos ver como o comportamento mudou. Então agora eu estou executando o método assincronamente. Eu vou informar o ID do cliente, quando eu teclar Enter, ele vai chamar o método é assíncrono, ele vai aguardar o resultado da tarefa, vai retornar para a thread, vai exibir a mensagem aguardando e depois vai exibir o resultado. Olha só, tá vendo? Aguardando e depois o resultado. Então aqui o fluxo é um pouco diferente. Olha, eu inicio o método main na thread principal, eu chamo o método getCustomOrders, que agora é assíncrono, eu tenho lá um await que vai aguardar o resultado da tarefa, vai retornar para a thread principal, ele vai exibir a mensagem de aguardando e depois, quando for concluído aqui o processamento, ele exibe os pedidos obtidos. Então aqui nós temos a programação assíncrona. Então para resumir, nós temos que as palavras-chave async e await são usadas para a programação assíncrona. E você usa a palavra async na declaração de um método que tem que depender da palavra-chave await. E ao usar o await, o seu programa deve esperar um resultado, que é representado por uma task. Então a palavra-chave await ela é usada para esperar até que um método, que geralmente demora para ser executado, né, retorne o seu resultado. E ele espera esse resultado sem bloquear o fluxo do programa. Então é importante notar que os códigos que serão executados pelo await, eles devem obrigatoriamente retornar uma task ou uma derivada de task, já que ele executará uma tarefa. Então a palavra-chave await ela deve ser usada para receber o resultado de uma task. E um await só pode ser usado em um método declarado com um modificador async. Isso é feito porque o compilador ele precisa saber de antemão que aquele método vai precisar de uma máquina de estado que internamente o compilador usa, né, que vai permitir a execução concomitante do código a ser esperado e de outros fluxos de código na sua aplicação. E assim o código vai ser executado assincronamente. Espero que isso tenha clareado um pouco as ideias sobre a utilização do async e do await. Até a próxima semana.